Bom dia, amigos do canal. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz esteja em vossos corações e que todos façamos um grande dia. Queridos amigos, bem-vindos também os novos inscritos, aqueles que vieram pela música. Saibam todos que a mesma capacidade, a mesma harmonia, ritmo e melodia musicais estão presentes nas palavras desse filósofo que vos fala, pois a música se traduz em vários sentidos e um desses sentidos é o serviço que nós fazemos ao Criador, às hierarquias magnânimas, à inteligência suprema dos profetas que aqui estamos levando adiante, às vezes com dificuldade, às vezes com facilidades. Queridos amigos, a mensagem que tenho para resumir para vós é que a maioria acredita que o saber humano e divino, o saber total, está disponível no dia a dia das sociedades, que todos estão lidando, tendo acesso a esse saber, pois todos têm acesso à internet hoje e assim podem acessar o que bem entendem. E pensando assim, a maioria acha que está tudo bem, está de posse de todo saber e está tudo sob controle e é isso mesmo, eles têm o 100% na mão, né? Literalmente na mão. Mas as coisas não são bem assim. Esse saber que está na mão e a informação que circula no dia a dia não chega a 20% do total. A maioria está oculta, né? Me refiro ao conhecimento. A maioria do conhecimento está oculto. E não porque queira estar oculto, mas porque os ditames do dia a dia escondem esse conhecimento e esse acesso ao ser humano comum e ordinário. Pois o ser humano comum e ordinário, ele foi treinado, foi destinado, ele foi encurralado, foi tangido para a obediência ao sistema comercial. Mesmo os gerentes, mesmo os donos dos comércios, mesmo os donos das indústrias, eu lamento informar a vós, mas quem está 100% do tempo atuando nessa redução humana que é o sistema comercial, que é o sistema dos estados e nações, todos esses seres estão reduzidos, não importa se estão supostamente dando ordens ou recebendo ordens, estão todos no âmbito da queda humana, estão todos no âmbito da redução do ser humano, daquele ente de luz primordial, a verdadeira criatura, o verdadeiro ser ancestral. E aqui eu não vou debater ou querer passar a vós uma crença ou qualquer visão dogmática que, por exemplo, o ser humano tenha sido criado ou tenha evoluído. Quem sou eu para saber disso? O que eu sei, e sei de dentro de mim, é que o ser humano é um ser brilhante, o ser humano é um ser radiante e foi reduzido a um consumidor, foi reduzido a um produtor de bens de consumo e tudo passou a girar em torno disso. Bem, então, estou com essa mensagem para vós hoje de que, embora haja a impressão de que todos têm 100% da informação na mão, a hora que quiserem, essa é uma falsa impressão,
pois o saber da forma como é manipulado hoje, ele não nos dá ou não vos dá o acesso à totalidade humana, pois para compreender essa totalidade é preciso fazer subir a energia perceptiva, que é igual à inteligência, e a inteligência está abaixo dos 20%. Então, quem olha e supostamente manipula uma biblioteca, que hoje são os smartphones de meio digital, quem manipula essa biblioteca com 20% da inteligência irá atingir apenas 20% do acervo. Não tem como ser diferente. Então a questão é aumentar a inteligência, pois pessoas com 20% de inteligência ou menos, estou sendo generoso com os seres humanos, essas pessoas não têm capacidade de processar a informação, de fazer as conexões informativas para chegar aos 100% da informação que traduz-se, posso dizer assim, por iluminação da consciência. Quando se atinge o 100% da informação, traduz-se como iluminação da consciência. E essa iluminação tem sido um ideal distante de alguns 10%, 5%, 3% que leram, ouviram falar e estão buscando esse feito e sabem que existe. Então vão atrás ainda de livros, acessam sites mais qualificados e estão buscando, enfim, chegar à qualificação da informação humana, que é esse acesso especial que o dia a dia do comércio e da redução humana não tem permitido à maioria. Assim sendo, esse canal existe para fazer força no sentido de lembrar, no sentido de expandir, no sentido de estimular essa pesquisa da consciência, pois a consciência 100% iluminada tampouco pode ser transmitida numa informação, numa frase ou numa equação matemática. Não funciona assim. Por mais que os que tenham conseguido fechar o alfa e o ômega e recuperar a inteireza do conhecimento em si mesmos, não podemos transmitir isso como numa bandeja a seres que não se esforçam ou não se esforçaram ainda o suficiente. Para obter a iluminação total da consciência, é um caminho a seguir, é uma perseverança a manter, é um propósito contínuo que deve ser mantido, continuado, perseguido e trabalhado. Contudo, existem atalhos. Que atalhos? Esses atalhos significa procurar a pessoa que já obteve 100% da consciência e fazer perguntas diretas, manifestar interesse direto, abrir o coração, baixar as armas do ego, desmanchar toda essa egoificação e todas essas simulações que o ego faz diariamente e sempre. Então, é possível atalhar o caminho para a iluminação com base no amor, com base na verdade, com base em baixar as armas, com base em recuperar o ser verdadeiro imediatamente, com base em abandonarmos a falsidade imediatamente. E isso é possível, está registrado nos escritos históricos sobre isso. E, enfim, os registros sobre o caminho iluminativo e o abandono da alienação, o abandono do engano, estão registrados em várias culturas, em todos os continentes, em todas as religiões nascentes. Apenas foram esquecidos e não são consultados pela maioria, pois todos estão muito entretidos com as luzes, com os produtos da indústria,
com as ofertas de treinamentos, capacitações, que são nomes que nem disfarçam o condicionamento que é proposto todos os dias a esse pobre ser humano que anda pelas ruas. Então é essa a mensagem que vos deixo, de que o saber universal, a união do alfa e do ômega, a inteireza, a holística, a totalidade de tudo isso é possível, e é possível a libertação de todo condicionamento e alienação. Mas para isso é preciso seguir os passos corretos, ter disciplina e procurar, quem sabe, abrir-se e não manter-vos fechados. É preciso dialogar, é preciso comunicar-se, pois isso não machuca, não custa, não tem custo, não machuca, não denigre, não machuca o ser, não diminui o ser em nenhum aspecto, apenas ilumina o ser, apenas aumenta o ser. Então, peço a vós que meditais sobre a ordem de reclusão que tiveram há alguns anos e que moldou e condicionou mais uma vez a todos a fecharem-se. Fecharem-se dentro de casa, fecharem-se atrás de máscaras, taparem a boca, literalmente. Então, um cala-boca, mais um cala-boca que o degenerado sistema lhes proporcionou para que não se comunicassem, para que interrompessem a arte do diálogo, para que não buscassem a comunicação, para que não perguntassem, não respondessem, enfim, comunicassem apenas ali com as anteninhas centrais, onde tudo está condicionado e tudo está marcado, é um jogo marcado. Então, meditem e, por favor, desfaçam esse condicionamento que lhes foi imposto há alguns anos de botarem máscaras e taparem as suas bocas, pois a boca foi feita para falar. Quem se comunica vai a Roma. Quem fala, aprende. Quem ouve, aprende. Então nos comuniquemos, rompamos mais esse condicionamento ignóbil que foi semeado na sociedade, e todos acolheram, todos se calaram, todos se fecharam, literalmente. E eu estou dando uma contra-ordem para os nossos amigos do canal. Espalhem essa contra-ordem, por favor. Abram-se, abram-se ao sol, comuniquem-se, busquem a verdade, perguntem, façam perguntas no canal. Comuniquem-se comigo, espalhem os vídeos, abramo-nos, pois se nós nos abrimos, o sol entra em nosso ser, nós damos chance à evolução, à aprendizagem. Mas se nós nos fechamos, como foi dada a ordem, como foi tudo propositalmente plantado para acabar, aniquilar de uma vez com o ser humano, fechá-lo, encerrá-lo e enterrá-lo num túmulo vivo. Foi isso o que aconteceu há poucos anos e que todos acataram. Eu estou desmanchando essa ordem, vos alertando e dando a contra-ordem, basado no amor, basado na verdade, basado na realidade. Abram-se, reabram-se, comuniquem-se, comuniquemo-nos. Venham a esse canal, somemos no coração aberto, somemos, baixemos as armas do ego e nos comuniquemos como aquele ser grande e iluminado que somos desde o princípio, antes desse rebaixamento comercial imposto a todos pelos impostores, pelos que querem apenas destruir e não construir, como é o nosso objetivo aqui. E acredito, o nosso objetivo comum. Um grande dia a todos, estejam na paz de Deus, abram-se, por favor, iluminem-se, por favor. Fiquem todos na grande paz e até a próxima oportunidade.